informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 6 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Cavalo mais caro que Ferrari venceu 3 categorias em exposição de Belo Horizonte. Em um ano de administração judicial, usina São Fernando injeta 100 milhões em dourados. Preço do milho dispara e conta chega ao consumidor. A NTT trabalha em nova tabela de frete mínimo. E o Brasil e Paraguai ganham sistema de pagamento em moeda local. Uma picape diesel automática com 7 airbags, 5.3 com tela de 8 polegadas, sistema anti-capotamento e 5 anos de garantia. Só pode ser a melhor compra. Escuta essa! Ranger Diesel Automática 2019 a partir de 118.490 à vista. Isso mesmo, diesel automática. E mais, consulte condições especiais da Limited. 4x4 automática com taxa zero em 36 vezes e bônus de até 10 mil no seu usado. Ranger, essa é a melhor compra. No trânsito, a vida vem primeiro. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Segunda-feira com sol e muitas nuvens durante o dia em Dourados e região. Períodos de tempo nublado com chuva fraca a qualquer hora. Temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 25. A Semente Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagens, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedade de braquiárias, marandu, piatã, decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos aruana, maçai e mombaça e rusizienses com ótimo preço e prazo de pagamento. Entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada a Embrapa e a Unipasto. Sementes Cepad, vem Mar Torres, esquina com a Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Telefones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com o Celso ou o Vinícius. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 136 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, R$ 134 à vista. No friboi, vaca gorda R$ 126 a prazo, no Brasil Global a R$ 124 à vista. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 30 e a de soja a R$ 76, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem barra é garantia do plantio até colher a produção, com
gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. No próximo dia 13, a Conab realiza mais um leilão de frete para contratar a remoção de 6 mil toneladas de milho dos estoques públicos em Mato Grosso para unidades localizadas na Bahia, para onde vão 2.200 toneladas, Sergipe 1.000, Tocantins 600, Piauí 450, Rondônia 400 e Distrito Federal 1.500 toneladas. Essa é a terceira vez que a Conab divulga a contratação de frete destinadas aos caminhoneiros autônomos por meio de suas associações e cooperativas. O milho será destinado ao atendimento do programa Vendas em Balcão, onde pequenos criadores podem comprar o milho a preço de atacado para uso na ração animal. Avaliado em 5 milhões de reais, Lúcido da Figueira faturou 3 títulos na Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador, realizada em Belo Horizonte. O animal mais valioso, que o modelo 812 Superfast da Ferrari, foi o vencedor nas categorias Marchador Ideal, Convencional Cavalo Jovem e campeão da raça Cavalo Jovem Maior. Lúcido já passa tranquilo agora no Aras Figueira, que fica em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, após a maratona de competições. Ele foi escoltado de volta para casa junto com a sua equipe exclusiva, composta por tratadores e veterinários. São 8 pessoas no total, disse o seu criador, Antônio Santos Silva. O modelo 812 Superfast é a Ferrari mais cara à venda no Brasil, não saindo por menos de R$ 4.200.000. Essa máquina tem um motor de 800 cavalos de potência e ainda assim é mais barata que o cavalo Lúcido da Figueira. Um dos maiores empregadores no município de Dourados, a usina São Fernando, completa na próxima quarta-feira 14 meses de administração judicial. Gerenciada pela VCP, Vinícius Coutinho Consultoria e Perícia, desde o momento em que a Justiça decretou a falência da indústria, a usina corria o risco de fechar em definitivo, mas o esforço dos novos administradores e dos funcionários manteve a usina funcionando, gerando emprego. Desde junho do ano passado, quando foi decretada a falência, a São Fernando pagou R$ 150 milhões em salários, parcerias, tributos e fornecedores. A maior parte desse dinheiro foi injetado na economia douradense, cerca de 100 milhões. Quando os administradores judiciais assumiram a São Fernando, por determinação judicial, a indústria estava quebrada. Tinha apenas R$ 1.200 em conta, fornecedores sem receber, sem benefícios fiscais em razão dos tributos em atraso. Proibida de gerar energia, o caixa praticamente vazio e sem nenhuma gota de álcool em estoque, além de uma série de débitos que precisavam ser quitados para viabilizar a retomada das atividades. Essa era a realidade da usina no passado recente. Hoje, as contas estão sanadas, o dinheiro do salário dos funcionários e da parceria agrícola é provisionado com 1 semana de antecedência e a indústria tem créditos a receber de energia elétrica já comercializada de pelo menos R$ 7 milhões e tem 6 mil metros cúbicos de álcool em estoque. Todo mês é destinado uma determinada quantia para um fundo de reserva para cobrir a manutenção durante a entre-safra. Pouco mais de um ano depois, a São Fernando, mesmo produzindo com apenas 25% de sua capacidade, consegue honrar seus compromissos, principalmente com os funcionários.
A usina tem capacidade de moer 4 milhões de toneladas de cana por ano, mas está moendo apenas 1 milhão, uma vez que a administração judicial tem o objetivo de apenas conservar os bens da empresa. A valorização de até 75% nos preços da saca de milho em Mato Grosso do Sul deve impactar diretamente no bolso do consumidor em altas que vão se refletir principalmente nos preços da carne e do leite, atividades que dependem diretamente da matéria-prima principal das rações. Estamos na entre-safra, sem pastagens, e para manter os rebanhos e a produção de leite, os produtores dependem da ração animal, que por sua vez tem o milho como matéria-prima, lembrou o economista e professor da Uniderp, Celso Correia de Souza. Segundo ele, o milho aumentando interfere na cadeia produtiva do leite e da carne. Esses reajustes na ração animal deverão ser repassados para os valores da carne e do leite, que por sua vez já estão ocorrendo, destacou o professor. Ele lembra que a soja já estava com preços elevados e o milho ajudava a manter o equilíbrio no custo da ração. No entanto, com a alta do dólar, esse aumento das exportações para a China deverão impactar negativamente no estoque regulador de milho. Se o governo não intervir, vamos pagar altos preços, alertou o professor. Para o incentivo da agricultura sustentável, com impacto na melhoria da alimentação e possibilidade até mesmo de aumento na renda, a SEMAF, a Secretaria Municipal de Agricultura Familiar de Dourados, está desenvolvendo na reserva indígena o projeto Terra Produtiva. Na sexta-feira, no CRAS da aldeia Bororó, ocorreu o encerramento da Comunidade em Ação, parte da primeira fase do projeto iniciado no mês de julho. A prefeita Adélia Razuk participou da ação, junto com representantes de segmentos envolvidos na etapa inicial. Após mapeamento das famílias em vulnerabilidade social e com disposição ao plantio de diversas culturas, a equipe da SEMAF deu início ao mutirão de preparação do solo nas áreas dessas famílias. Ao todo, 500 famílias estão sendo contempladas com a ação, que conta com maquinários da Secretaria e de parceiros. Conforme a direção da SEMAF, meio hectare de terra por família recebeu a aração. A próxima etapa do projeto fornecerá, para posterior plantio, ramas de mandioca, sementes de milho, abóbora, melancia, maxixe, entre outros produtos. Para o preparo do solo, a agricultura familiar contou com a parceria de associações do município que cederam 10 tratores, tratoristas voluntários e integrantes da 4ª Brigada. Os agricultores familiares que sofrerem perdas decorrentes de estiagem ou excesso de chuvas na produção de hortaliças poderão contar com o benefício do Garantia Safra. É o que determina o projeto de lei do Senado, do senador piauiense Ciro Nogueira, que aguarda a decisão terminativa na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A proposta é relatada pela senadora gaúcha Ana Amélia. De acordo com o projeto, que altera uma lei de 2002, farão jus à cobertura do Garantia Safra os agricultores familiares que, tendo aderido ao Fundo Garantia Safra, vieram a sofrer perda em razão de estiagem ou de chuva de pelo menos 50% do conjunto da produção de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão ou hortaliças, além de outras culturas a serem definidas pelo órgão gestor do fundo. O programa Garantia Safra atualmente abrange apenas as culturas do feijão, milho, arroz, mandioca e algodão, desde a sua criação em 2002. Ponto de polêmica entre caminhoneiros e empresas e com sua legalidade em discussão na Justiça, a tabela com valores mínimos do frete rodoviário caminha para ganhar uma nova versão. Terminou na sexta-feira o prazo aberto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para receber propostas da sociedade sobre o assunto. Atualmente existe uma tabela de frete que, no entendimento do governo, está em vigor. Algumas entidades empresariais sustentam que não. No entanto, ainda não há palavra final sobre isso. Todas as decisões da Justiça sobre o tabelamento estão bloqueadas por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que só pretende retomar a discussão sobre o assunto
no próximo dia 27, com a realização de uma audiência pública. Paralelamente, a ANTT trabalha nessa nova versão da tabela. O tabelamento dos fretes rodoviários foi uma das medidas do pacote que o governo negociou com os caminhoneiros para pôr fim à paralisação da categoria, que durou 11 dias no fim de maio e provocou uma crise de abastecimento no país. Segundo o levantamento do Global Fert, o volume de fertilizantes importado pelo Brasil em junho foi de 1.900.000 toneladas, aumento de 26% em relação ao mês de maio, quando foi importado 1.500.000 toneladas de fertilizantes. A importação de fertilizantes nitrogenados teve uma queda de 16%, os fosfatados um aumento de 64% e de cloreto de potássio teve um aumento de 54% entre maio e junho. O principal porto de entrada dos fertilizantes em junho foi o de Paranaguá, responsável por 38% do total de importações de fertilizantes. O segundo maior porto importador do produto no mês foi o de Santos, com 14%, seguido pelo porto de Rio Grande, com 11% do volume de fertilizantes. O volume de carne suína exportada em julho pelo Brasil foi de 57.000 toneladas, contra 48.000 no mesmo mês do ano passado. Mesmo com o aumento da quantidade da carne exportada, no entanto, a receita com essas vendas foi de 105 milhões de dólares, 13% menor que em 2017. O principal motivo para essa queda nas receitas foi o embargo da Rússia à carne brasileira. No ano passado, o país representava 40% das exportações de carne suína. O sistema de pagamentos em moeda local entre bancos centrais do Brasil e do Paraguai entra em funcionamento essa semana. Com ele, será possível a brasileiros e paraguaios realizarem pagamentos e recebimentos entre os dois países em suas respectivas moedas, dispensando o contrato de câmbio. O sistema entrará em vigor nesta segunda-feira, quando devem ser iniciadas as operações. Segundo o Banco Central do Brasil, poderão cursar no sistema transferências para o pagamento de importações e exportações de bens e serviços associados como frete e seguros, serviços diversos não relacionados ao comércio de bens e transferências unilaterais correntes, tais como aposentadoria e pensões. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Deputados criticam cortes orçamentários no programa Água para Todos. Em audiência na Câmara dos Deputados, parlamentares criticaram os cortes orçamentários no Ministério da Integração Nacional, principalmente os programas de desenvolvimento regional, uma das atribuições específicas da pasta. Uma das principais críticas foram os cortes conhecidos como contingenciamento de verbas para o programa Água para Todos, que se destina a garantir recursos hídricos para consumo humano e para a produção agrícola. Primeiro vice-presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, o deputado Marcelo de Castro, do MDB do Piauí, ressaltou esse ponto. Falta de planejamento. Onde foram contingenciados os recursos do Ministério da Integração? Num programa mais necessário para o Nordeste, que era o programa Água para Todos. Qual é o maior problema? Bom, falta de água, nós temos problema no Brasil inteiro. Mas onde é que o problema é mais aguçado, é mais intenso, não é? É mais agudo, mais forte, de todas as regiões do Brasil? No semiárido nordestino. Foi exatamente esse programa que tinha uma previsão de 60 milhões de reais e o Ministério do Planejamento zerou essa previsão. Presente na audiência pública, só restou ao secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração,
Marlon Carvalho Cambraia, reconheceu os cortes de verbas e pedir ajuda aos parlamentares. Infelizmente, por conta da crise fiscal no nosso país, nós vivemos graves dificuldades orçamentárias. Há contingenciamento, somente nos planos de ação, nas ações próprias de cada ministério. E aí, quanto maior a mobilização, quanto maior a participação dos parlamentares nos ajudando nesse propósito, em tese nós conseguiremos diminuir esse contingenciamento, né, para que a gente possa executar mais, fazer mais para o nosso público-alvo. Parceria fundamental. Ex-governador do Mato Grosso do Sul por 8 anos, o deputado Zeca do PT bateu na mesma tecla. A partir dessas duas constatações, a falta de um projeto que unifique o desenvolvimento e a retirada de recursos, possa se debruçar sobre isso e propor no debate da LDO deste ano e do orçamento no segundo semestre a possibilidade de alocar recursos para esses setores que eu entendo estratégicos para a gente pensar o Sudeste, o Sul, desenvolvido, industrializado, gerador de riqueza, de emprego, de renda, da mesma forma como a gente possa estar puxando o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste para a construção desse novo Brasil que com certeza todos nós sonhamos. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente semana a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.